Fala aí, meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago Mestres do Expedito, dessa vez do quarto episódio da 10ª temporada, Finais. Esse episódio, né, vai encerrar a temporada como um todo, então vamos lá que depois eu boto as curiosidades pra vocês, tá bom? O episódio já se inicia com a Faith contando, né, o que aconteceu lá no reino do Zone e dos dragões. Basicamente estavam lá os caçadores e os dragões vivendo tranquilo, de boa, quando um portal se abriu e os Zone retornaram, né? Os caçadores tentaram lutar contra eles, mas não deu certo. Eles até tentaram usar os dragões, mas também não funcionou. Só a Faith conseguiu escapar na Firstborn. E ela meio que se sente culpada, dizendo que é por causa dela que eles estão ali em Ninjago, né? Sendo que o Wu e a Misako a tranquilizam, dizendo que não, o mal veio até Ninjago, o mal que veio, né, até Ninjago, no caso os Oni, são os únicos culpados dessa história. E aí, né, uns monges lá no monastério avisam que os ninjas retornaram. Então o Wu e a Misako vão até o lado de fora, né, só que eles percebem que o pessoal tá com uma carinha triste, eles perguntam o que aconteceu, né? E o Jay diz que o Cole se foi. O Zane e o Kai explicam que ele caiu na escuridão e tal, a Nia fica chorando. E aí, né, ele pergunta do cristal do reino. O Lloyd fala que eles conseguiram destruí-lo, mas não funcionou. Os Oni não foram embora, não desapareceram. Então, o Wu se pergunta o que é que eles podem fazer agora, né? Ou é o Wu ou é a Misako que pergunta isso. E aí o Garman não aparece dizendo, por sorte eu estou aqui. E aí a Misako diz, Garman, oi? Ele o meu antigo eu provavelmente teria dito alguma coisa pra te inspirar, te deixar feliz, te animar, mas eu não sou mais esse homem. Ele vira pro Wu e diz, tira essa cara de velório e faça alguma coisa útil com isso. Ele joga a armadura dourada pro Wu. E aí ele reconhece, né, a armadura. E a Nia fala qual é o plano dela, que é eles derreterem a armadura pra forjar as 4 armas douradas de novo. O mestre Wu pede pra ligarem a forja, né? O Kai coloca a roupa de ferreiro e diz, ai, agora ou nunca. E aí ele começa a trabalhar e consegue reforjar as 4 armas douradas. Ele forja a espada do fogo, os nunchakus do relâmpago, as shurikens de gelo e a foice dos terremotos. Só que como o Cole se foi, né? Ele entrega a foice pra Nia e diz que o Cole gostaria que ela usasse. Então os monges alertam de novo que a escuridão tá chegando, né? E os ninjas meio que se preparam. Enquanto isso, lá na na NGTV, né? O Cole acorda. Então, não, ele não morreu, ele só desmaiou mesmo. A gente viu a cabeça dele meio que se mexendo no final do episódio anterior, né? Ele acorda, tenta falar com o pessoal, acionar um aparelho, mas o aparelho tá pifado. E ele vê que a escuridão, né? A nuvem tá em volta dele, ele tem que dar um jeito de fugir dali. E aí ele vai pra uma mesa, tenta consertar esse aparelhinho, né? Ele diz, ai, cadê o Jay, a Nia, a Pixel, o Zane quando precisa deles? Mas ele consegue consertar o aparelho, vai até o térreo, né? Aperta. E quando ele tá ficando sem esperanças, o Earth Driller dele chega. Então ele fica num dilema, né? Ele sai ou não sai? Porque ele pode ficar petrificado, que nem o Cyrus Borg e os habitantes de Ninjago, né? Mas ele arrisca, cai no chão, né? Vai se arrastando, mas consegue entrar no Earth Driller e evitar ser paralisado, né? Então ele vai dirigindo, atropela um monte de Onis na rua. E aí, beleza, os ninjas saem, né, pra fora do monastério, ficam lá na escadaria e vem, né, que o Ômega tá marchando pra lá junto com outros Onis. Até dá o nome da temporada, né, a Marcha Oni. Mas enfim, a Misako tá ajudando a levar o povo que eles resgataram lá na NGTV, né, pra dentro do monastério. Ela quer ficar do lado de fora, mas o Lloyd diz, não, se alguma coisa acontecer, eu preciso que você os proteja. E ela, tá bom, filho, se cuide. Ele, tá bom, mãe, tá bom. E aí, ok, os ninjas do Garmadon decidem, né, que vão enfrentar o Zone mesmo. O Mestre Wu e a Faith também estão dispostos a enfrentar o fim cara a cara, né? O Mestre Wu pede para fechar os portões do monastério. E o Ômega anuncia, né, que a hora final chegou. Os ninjas começam a lutar contra o Zone, eles até estão tendo uma vantagem boa. O Garmadon foca, né, em lutar contra o Ômega. Só que a Nia tá tendo problemas, porque a foice não tá respondendo a ela. Ela não é a mestra elemental da terra, né? Ela é da água. E aí o Lloyd ajuda ela, o Mestre Wu também. Então o Cole aparece com os braços de lava dele, dá um soco terrestre afastando alguns Oni, né? Todo mundo fica feliz que o Cole sobreviveu e ela entrega, né, a foice dos terremotos pra ele. Então os ninjas começam a lutar. Mas o Ômega diz que eles só estão atrasando o inevitável, não tem como impedir o Zone, né? Então o Garmadon decide igualar o jogo e ele
assume a forma Oni dele, que é essa aqui. Bem feio por sinal, mas enfim, né? Eu não vou criticar. Então o Garmadon Oni começa a enfrentar o Ômega, né? Enquanto os ninjas percebem que as armas não estão, tipo, funcionando 100%. Elas não vão conseguir segurar por muito tempo. E aí o Ômega tá enfrentando o Garmadon, né? E diz, você é um Oni apenas na forma, mas o seu coração, ele tem dúvidas e incerteza. Parte de você quer entender esses seres patéticos, ser um deles, né? Suas esperanças o enfraquecem. E aí ele ataca o Garmadon, que acaba saindo da forma Oni, né? Volta pra forma normal. O Lloyd tenta ajudá-lo, manda jogado lá nos portões do monastério, né? E ele manda todo mundo recuar. Eles vão lá pra dentro, bloqueiam os portões. O Cole até usa os braços de lava dele pra carregar uma pilastra. E aí ele fala, olha, isso não vai segurar pra sempre. Então o Jay, vendo, né, que o tempo tá acabando, ele vai até a Nia e faz o pedido pra ela ser a Yang dele, né? Como eu já expliquei no primeiro episódio dessa temporada, essa promessa Yin Yang é tipo um noivado mesmo. E tipo, o Cole e o Kai ficam, de todas as horas ele, mas eu não sei se vai ter um depois disso. E a Nia, ela aceita, então ela se torna a Yang do Jay, e ele se torna o Yang dela, né? E eles ficam noivos, basicamente. E aí o Lloyd fica observando, né, o mural lá no monastério, e ele já sabe como derrotar os Oni. Eles vão usar o oposto da destruição, eles vão usar a criação. Mais especificamente, o tornado da criação. É o que pode impedi-los, né? Só que dessa vez eles precisam fazer isso todos juntos, senão não vai dar certo. Os ninjas não tem nada a perder mesmo. E aí o Lloyd vira pro pai e diz, olha, vamos precisar de todo mundo. Ele, eu não sou um de vocês. Ele, mas você é parte da história de Ninjago como cada um de nós. Então os ninjas começam a fazer Spinjitzu pra criar o tornado da criação, né? E a última vez que ele foi feito foi lá na primeira temporada, quando eles estavam enfrentando o Grande Devorador e criaram o Ultra Sonic Raider. Então dessa vez, né, nós temos o Mestre Wu, a Nia, o Lloyd e o Garmadon também para criar o Tornado da Criação, né? Eles vão, conseguem e meio que emite uma aura, uma luz enorme de criação que preenche a tela inteira. Então o Lloyd acorda como se fosse numa ilha flutuante, tem um monte de outras ilhas lá cheias de grama. Esse local é chamado de Grasslands. Ele avista, né, o dragão dourado, que uma vez já pertenceu a ele, quando ele era o ninja dourado, né? Ele vai e faz carinho no dragão, e quando ele se vira, ele encontra o primeiro mestre Spinjitzu, seu avô. E aí ele se ajoelha, né? Mas o primeiro mestre Spinjitzu diz, não, você já fez tanto por Ninjago, se alguém deveria se ajoelhar, sou eu. O Lloyd pergunta que lugar é esse, porque ele tá ali, né? E o primeiro mestre Spinjitzu diz, olha, você encarou a escuridão com dignidade e coragem, e respondeu a ela com criação e amor. Não há uma resposta melhor do que essa. O Lloyd pergunta por que ele tá ali, né? E o primeiro mestre Spinjitzu responde que ele o trouxe ali para agradecer por tudo que ele fez por Ninjago. O Lloyd vai até perguntar, né, se ele morreu, só que antes que ele possa terminar a pergunta, o avô do Lloyd responde sim. O Lloyd fica sem entender, né? E o primeiro mestre Spinjitzu explica, olha, a vida é um equilíbrio. Finais nunca são finais de fato, apenas novos começos. Você ofereceu a todos nós um novo começo. O futuro é o que fazemos dele. Mas você se recusou a deixar o nosso futuro na escuridão. Muito bem, Lloyd Montgomery Garmadon. Ele vai, né, se ajoelha em direção ao Lloyd, que continua sem entender a situação. Então o primeiro mestre Spinjitzu diz que ele vai entender se ele escolher vir com ele, né? O Lloyd pergunta para onde o avô quer levá-lo, e o primeiro mestre Spinjitzu diz, isso é segredo, mas você será muito feliz lá. Ou você pode voltar para os seus amigos e continuar com seus deveres de ninja verde. Então o Lloyd pergunta se ele vai lembrar disso, né? Dessa Grasslands, se ele resolver voltar para casa. E o primeiro mestre Spinjitzu diz, sim, você lembrará como se fosse um sonho. E conforme o tempo for passando, você vai esquecer de tudo. Então o Lloyd, ele faz a escolha dele, né? Ele pega na mão do primeiro mestre Spinjitzu. E aí nós vemos que Ninjago e o primeiro reino ficaram livres, né? Desse efeito das nuvens, da escuridão e tal. Os ninjas comemoram que estão vivos, mas eles percebem que o Lloyd foi soterrado por destroços do monastério. Eles vão até lá e, tipo, o Lloyd, ele não tá se mexendo de jeito nenhum. Eles pedem ajuda do Mestre Wu, mas ele diz que não pode fazer nada pelo sobrinho.
E é então que uma pétala lá da Grasslands toca, né, o rosto do Lloyd e ele volta. Então sim, ele decidiu voltar ao invés de seguir com o primeiro mestre Spinjitzu, né? O Lloyd tá muito confuso, tipo, falando do primeiro mestre Spinjitzu, mas todo mundo acha que é só porque ele bateu a cabeça quando foi soterrado, né? E aí, o Garmadon, que estava observando tudo de longe, decide ir embora, né? Mas antes ele vira pro Wu com uma expressão até pacífica e o Wu diz: adeus, irmão. Então corta a cena e nós vemos os ninjas entrando no monastério, né? E nós vemos o Mestre Wu, vemos a Misako, vemos alguns aliados, né, dos ninjas, que são a Skylar, o Karloff, o Ronin, o Carteiro, o Derek, o Sirius Borg, a Gale Gossett, o Daddy No Legs e a Jet Jack. Basicamente eles vieram comemorar, né, a vitória dos ninjas. E os ninjas vão pintar um último mural no monastério, que é um símbolo ninja, né, com a cor de cada um em formato das mãos deles. Então eles ficam sorrindo pro mural, a câmera sobe e nós vemos a Firstborn voando, né? E nós temos uma escrita em Ninjargon, que significa o fim. E assim se encerra mais um episódio de Ninjago, mas calma que agora vamos para a parte das curiosidades. Quando o Lloyd tá lá na Grasslands com o avô dele, né, é uma referência a Kung Fu Panda 3, quando o Po se encontra com o Oogway lá no mundo dos espíritos. Mas também pode ser uma referência a Harry Potter e as Relíquias da Morte, quando o Harry encontra lá com o Dumbledore em King's Cross, né? Inclusive, tem essa mesma escolha de, tipo, seguir mesmo pro além ou voltar. E em todas as ocasiões eles decidiram voltar, tanto o Harry, quanto o Lloyd, quanto o Poe. E outra referência, basicamente, aqui na cena que o Cole tá indo lá, né, pra Earth Drill dele, pra fugir da cidade. É bem semelhante a uma cena do Batman mergulhando lá numa cidade coberta de nuvens no jogo Arcanite para consertar o Batmóvel. E, inclusive, eu sei que muita gente deve estar com dúvida, tipo, como que o Kai, como que o Lloyd, como que o Mestre Wu estão conseguindo tocar na armadura dourada. Se antes, né, o Samukai e um Nindroid, né, explodiram, foram desintegrados quando fizeram isso. Como eu já expliquei na review anterior, lá na terceira temporada, quando o Zane segurou a armadura dourada, né, para se sacrificar, para destruir o Overlord, ele meio que absorveu o poder da armadura dourada, enfraquecendo a armadura. Por isso que ela perdeu parte do poder, né, e pode ser segurada de boa, tranquila. Inclusive, a roupa de ferreiro que o Kai usa é a mesma que ele usou lá nos episódios pilotos. Bem bacana, né? Outra coisa que eu gostaria de mencionar, né, é que após o Tornado da Criação, as armas douradas perderam o brilho dourado. Porque, né, após o Tornado, basicamente, criar o Tornado da Criação drenou muito o poder das armas douradas. Por isso que elas perderam o brilho delas. Quanto ao Zone, nós não sabemos qual foi o destino deles, se eles foram destruídos ou banidos. Fica essa dúvida até hoje. Quando o Wu vai se despedir do Garmadon, né, a trilha sonora que toca é a seguinte: Always a need for a ninja. Sempre um dever para um ninja, né, algo assim. E é a mesma música que toca lá no final da segunda temporada, quando o Garmadon é purificado após a derrota do Overlord, né. E por falar em Garmadon, nós tínhamos uma ideia, nós não, né? O pessoal lá da equipe de Ninjago tinha uma ideia original para ele no final. Basicamente, no final original desse episódio, o Garmadon iria estar com as 4 armas douradas montado na Firstborn e ele iria embora para criar um novo reino, assim como o pai dele, né, o primeiro mestre Spinjitzu fez. Bem bacana, pena que esse final foi descartado, né? Seria poético pro Garmadon. Mas aí que tá, gente. Vamos falar de outras coisas. Esse não marca só, né, o final dessa temporada, mas também esse episódio marca o final dos episódios de 22 minutos em Ninjago e do subtítulo Mestres do Spinjitzu. Por que isso? Porque a partir da próxima temporada os episódios vão passar a ter 11 minutos de duração. E por que eles tiraram o subtítulo Mestres do Spinjitzu? Basicamente porque esse foi o último episódio que foi animado pelo estúdio Will-Film APS. Eles são um estúdio que anima Ninjago desde os pilotos até a 10ª temporada. A única coisa que eles não fizeram realmente foi Lego Ninjago filme. Porque de resto foi tudo eles. Também teve o curta lá, Ninjago Reimagine, mas deixa isso pra lá.
Esse episódio também marca o fim da trilogia Oni, né? E é o último episódio que algum personagem vai falar anteriormente em Ninjago. Basicamente vários finais, né? E já que a partir do próximo episódio, a próxima temporada, vai ser outro estúdio que está animando Ninjago, não fazia sentido manter o subtítulo Mestres do Spinjitzu. Então, a partir da próxima temporada, a série vai ficar conhecida apenas como Ninjago. Tanto é que na Netflix, né, eles dividiram a primeira parte de Ninjago, que é a temporada 1 a 10, tá lá, Ninjago Mestres do Spinjitzu. Já a segunda, que é a temporada 11 até a 15, tá apenas Ninjago a série. Eu, a partir do próximo episódio, vou me referir apenas como Ninjago, ok? Sem problema? E, inclusive, vai mais uma curiosidade aí pra vocês. Se nós contarmos os 4 episódios piloto de 11 minutos cada, como eles foram exibidos na TV, ou seja, 2 episódios de 22 minutos, e nós decidirmos somar, nós veremos que esse episódio, tecnicamente, seria o episódio 100 da série de Ninjago, porque os produtores não consideram o especial Dia da Despedida como episódio. Então, se fosse considerar os pilotos como episódio 1 e 2, esse seria o episódio de número 100 de Ninjago, se não, número 98. E mais uma coisa, como vocês já sabem, entre a 7ª e a 8ª temporada tem um livro que pode ser canônico, que foi escrito pelo Tommy Anderson, né, que é Way of the Departed. Mas aí que tá, ele tá escrevendo um outro livro chamado The Splinter in the Blind Man's Eye, ou então, né, A Farpa no Olho do Cego. E basicamente esse livro também pode ser canônico, e é para se encaixar entre a temporada 10 e a temporada 11. Assim como Way of the Departed, o livro também não foi concluído. E o Tommy, ele não está escrevendo sozinho, ele tá escrevendo esse livro junto com um fã da série, né, que é o Lachlan Jensen. Basicamente o plot do livro é que o Lloyd se juntou ao Clancy, né, sim, aquele híbrido Serpentine que fazia parte dos Piratas do Céu. E basicamente os dois estão numa jornada, né, lá eles estão indo numa jornada para encontrar um cara chamado Wishmaster. E esse Wishmaster está num templo lá nos Picos do Lamento, que nós vimos na 5ª temporada, quando os ninjas estavam tentando ir até o Reino das Nuvens, né, para pegar a espada do santuário. Inclusive, foi revelado que esse Wishmaster é o Fenwick, aquele monge lá das nuvens que estava mancomunado com Morrow, né? Eu não sei se o Fenwick é o vilão desse livro ou não. Eu realmente não tenho tantos detalhes sobre The Splinter in the Blind Man's Eye. Só que é um livro que pode ser canônico, assim como Way of the Departed, e explica algumas coisas. Também tem uma série de quadrinhos que essa sim é canônica, mas eu não trarei ela ainda. Eu trarei ela mais pra frente e vocês vão entender o porquê. Mas, por enquanto, é isso, gente. Essa foi a minha review da 10ª temporada, né, que encerra a trilogia Oni, que começou lá no 8º, e é meio que o fim de Mestres do Spinjitzu. Então, se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sino para não perder nenhum de novo. Fico Deus do coração, Jesus te amo, um forte abraço, até a próxima e lembrem-se, ninjas nunca desistem. Falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.